2 Samuel, capítulo 9. A palavra do Senhor diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele a benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Há um filho de Jonatas, mas aleijado de ambos os pés. E disse o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas e filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto para que o filho do seu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Santo Deus e Pai, eu sei que se essa palavra foi enviada pelo Senhor mais uma vez, é porque alguém hoje, aqui nesse lugar, precisa de cura, Deus. Alguém realmente está se sentindo aprisionado em Lodebar? Alguém está a caminho? Ou talvez já tenha saído de lá e entende muito bem o que é essa prisão. Mas, Senhor, nesta noite eu te peço que não sejam mais as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras. Que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada um que está aqui, Pai. Tira todo o impedimento dos olhos e dos ouvidos, Senhor, para que eles possam receber a tua palavra da forma mais genuína que existe, Pai. Da forma de amor, da forma da palavra revelada. Rema, Pai. A palavra rema ao coração de cada um deles. Em nome de Jesus, eu declaro todo esse culto santo e consagrado a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Podem se assentar. Quando nós ministramos, eu falo muito sobre Jonatas e conto a história. Não vou fazer diferente, porque realmente hoje é um culto atípico. Essa ministração é da cura, mas é um culto atípico porque Deus mandou falar com alguém específico, amém? Depois eu quero que você fale para mim, era para mim isso, hein? Porque eu passei a semana inteira tentando não dar esse culto. Deus, Ele é maravilhoso. Existia uma terra chamada Lodebar. Esse lugar, ele era o lugar dos excluídos. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar lugar sem pasto, lugar de sequidão e miséria. Lodebar, então,
era um lugar onde havia sequidão e miséria. Não havia nada naquele lugar, não havia nada que edificasse a vida das pessoas, não havia nada que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. Quando Saul morreu, Mefibosete era pequeno ainda, filho de Jonatas, que era grande amigo de Davi. E Davi prometeu para Jonatas que ele iria cuidar das coisas do pai dele, as coisas de Jonatas. Só que Davi não tinha conhecimento e esse menino era pequeno. Naquela época era de costume, quando o rei morria, matava-se toda a família dele para que ninguém viesse reclamar nada, não viesse para pedir nada de volta. O que acontece? Mefibosete ainda pequeno, aquele tumulto todo que chega à cidade avisando que o pai dele havia morrido. A babá dele, que cuidava dele, cata ele no colo. E no desespero de poder proteger aquela criança, ela sai correndo com ele no colo. No meio daquele tumulto, ele cai e ele quebra os 2 pezinhos. Mas naquele tempo não existia ortopedista, não existia faixas, não existia gesso. E eles então colocaram uma tala, enfaixaram, mas não houve correção completa dos pezinhos daquela criança. E ele cresceu, aleijado de ambos os pés, e além disso, ele cresceu também com uma ferida emocional muito grande. Porque ele era filho do rei, neto do rei, consequentemente filho de um rei também, e havia perdido tudo. Ele estava num lugar de tristeza, de dor, de esquecimento e de miséria. A palavra diz que ele conseguiu ter uma família, então ele tinha filho, e o filho dele chamava-se Mica. Esse filho, eu tenho certeza que era a alegria do coração dele. Se não fosse, a Bíblia não relataria que ele tinha um filho. Deus mostrou o quê? Que mesmo no momento de dor, Deus está olhando para cada um de nós. A minha pergunta para o culto de hoje é: Lodebar é um lugar que você está indo? É um lugar que você está? Ou é um lugar que você saiu? Lodebar, terra de dor e sofrimento. Um lugar de esquecimento. Quantas coisas do nosso passado, quantas coisas que nós passamos ou estamos passando, que nos faz sentir aprisionados, sozinhos, tristes, envergonhados. Quantas coisas que nos afastam muitas vezes de Deus. Porque ali, em Lodebar, não existia alegria. Eu fui fazer vários estudos em cima desse lugar e fala que ali, a maioria dos que estavam ali eram fugitivos. Eram pessoas enfermas, muito enfermas, debilitadas mesmo. Inclusive, num dos estudos fala que o índice de anemia naquele lugar era muito grande, porque nem comida eles tinham direito para comer. Então vamos analisar o que Mefibosete passava e o que Jonatas tinha preparado para ele. Nenhum pai quer o pior para o seu filho. Nós que somos pais e mães, a gente quer sempre dar mais para o nosso filho do que para nós mesmos. O meu filho vai ter tudo aquilo que eu não tive. Não é assim que a gente fala? E a gente quer lutar por eles. E a gente não quer que eles cometam os mesmos erros. Mas ali, Jonatas não teve a escolha de dar o melhor para o filho dele. Jonatas não teve a escolha, como muitas vezes os seus pais queriam dar muito mais para vocês. Você pode falar: o meu pai e minha mãe foi terrível para mim. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Quantas vezes nós não vemos pais que entregam filhos para adoção de medo de deixar esse filho passar fome? Quantas vezes nós não vemos situações onde nós encontramos confronto na vida da gente? Mas o que é que te levou a realmente perder a graça do que você tinha na vida? Aonde foi que você esteve que te prendeu? Em Lodebar, lugar de dor, lugar de sofrimento. Eu acho linda essa história, porque simplesmente Davi se lembra e fala para Ziba assim: Ziba,
vai lá, chama o rapaz. Eu vou dar algumas coisinhas para ele, a terra que era de Saul, vou devolver tudo para ele. Gente, para pensar, o frio na barriga. Quando bateram lá na casa de Mefibosete. É aqui que mora Mefibosete? Quem é? Eis que o rei quer falar com você. Que medo, que pavor. O que o rei quer comigo? Agora estou morto. Tanto que ele fala o quê? O que o senhor quer comigo? Um cão morto como eu. Imagina como que esse menino, agora um homem, estava se sentindo. Muitas vezes, nós olhamos para o espelho e encontramos um cão morto. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e para aquilo que nós estamos vivendo dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja, e nós olhamos e falamos assim: onde está Deus? Eu não tenho valor nenhum. Eu não tenho valor. Eu não tenho por que estar vivo. A única pessoa que está errada sou eu. Como eu me sinto infeliz. Como eu queria catar o meu carro e ir embora sem voltar para trás. Sem olhar para trás. Igreja, eu tenho certeza que cada um de nós passamos por isso um dia na vida. Cada um de nós tivemos um dia em que a gente queria ter esquecido. Dias em que você pode ter sofrido um abuso. Dias em que você pode ter tido uma briga. Dias em que você pode ter simplesmente apanhado muito. Ou batido muito. Feito algo que você queria apagar do seu passado. E esse lugar se chama Lodebar. Lugar de esquecimento. Só que esquecer um problema não é resolver o problema. É muito fácil para mim bloquear uma informação. Aquela informação não é cabível a mim. Eu não gosto de saber que um dia eu briguei com meu vizinho. Então eu vou esquecer. Cada vez que eu lembro eu falo assim: esquece. Já foi, não tem como voltar atrás. Muitas coisas têm que ser assumidas. E se você não consegue pedir perdão para a própria pessoa, você tem que se acertar com Deus. Davi, ele lembra. Peraí, pode ser que tenha alguém da casa de Jonatas esperando aí. Pode ser que exista alguém. Manda chamar. Quando aquele moço entra, eu imagino ele entrando com os pezinhos tortos, sem conseguir andar direito. E ele olha, e quando ele vê Davi, ele se coloca como servo, ele se dobra, ele se rende a Davi. Ele coloca a cabeça no chão. Quantas vezes que nós não estamos em Lodebar, o Senhor quer falar conosco, mas nós não queremos nos render. Nós preferimos nos colocar como coitados. Eu sou coitado. Eu sou uma pessoa que eu estou sofrendo demais. Quantas vezes eu já estive em Lodebar? Eu já saí de lá. E não era um lugar agradável. Eu sei o que eu já passei na minha vida. Eu sei o que é viver meses isolada. Eu sei o que é ter pensamentos de morte. Eu sei o que é pensar em desistir de tudo. Eu sei muito bem o que é isso. Ah, como eu sei. Mas eu sei também que houve um dia em que Deus me chamou. E eu lembro até como foi que Ele me chamou. Eu estava num centro cirúrgico. Eu tive uma parada cardíaca. E nesse dia, eu já contei isso em culto, mas eu tenho que contar de novo. Nesse dia, existia uma mão, eu só conseguia ver aquela mão que tocava uma harpa dourada. Eu conseguia ver a mão, eu conseguia ver como se tivesse uma túnica branca naquela mão. Tudo era lindo, era de um verde tão delicado. Não existia plantas verde escura, era um verde muito claro. E tudo era muita luz naquele lugar. E quando essa mão falou assim para mim: Josiane, estão te chamando, e fez assim para mim, estão te chamando.
e eu olhei para trás, eu voltei. Quando a gente leva o choque, quando tem parada cardíaca, é assim, você coloca aqui e você vira para frente assim, ó. Eu estava exatamente nessa posição, já estava lá em cima quando eu olhei para trás, na minha visão, voltando para cá. Ou seja, voltando da parada cardíaca. Eu tive 2, na segunda eu voltei. Aí eu pergunto para vocês, por que Deus me arrancou daquele lugar? Porque existia um propósito para a minha vida que eu não tinha nem noção. Então você saiu daquela cirurgia, você saiu daquela parada cardíaca e você ficou bem para sempre, feliz para sempre? Claro que não. Claro que não. Porque sair de Lodebar ainda me leva a ter que sentar na mesa do banquete. Ainda me leva a administrar os bens que o rei me deu. Ainda me leva a tomar conta do meu filho. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Ele continuou tendo responsabilidades a cumprir. Ele continuou tendo metas a serem atingidas. Só que o que nós vemos é pessoas que acham que eu fui ferido lá atrás e eu não vou mais fazer nada, eu desisto de tudo. Eu não quero mais pensar, eu não quero mais pensar em nada. Sabe o que eu vejo? Pessoas que dizem assim, de que adianta eu tentar? Não vai mudar. De que adianta eu ser uma pessoa melhor? Não vai mudar. De que adianta eu ser mais carinhosa com meu esposo? Ele não muda. De que adianta eu ser uma mãe melhor? Meu filho não muda. De que adianta eu ser um marido melhor? Minha esposa não muda. De que adianta eu ser um patrão melhor? Meus empregados não querem nada. De que adianta eu trabalhar mais? Meu patrão não reconhece. De que adianta eu chegar cedo no ministério? A pastora nem vê. De que adianta? De que adianta? Adianta que Deus te tirou de Lodebar. E aqueles que ainda estão, vai tirar hoje em nome de Jesus. Lodebar não é o seu lugar. De forma alguma. Alguns aqui eu sei que já saíram de lá. Mas alguns ainda estão chegando, indo ou estão lá. E se Deus tem isso para entregar para vocês, nesta noite eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Quando nós falamos desse lugar, imagina que ele entra lá, ele se prostra então na presença do rei. E quando ele se prostra na presença do rei, a única coisa que o rei faz é restitui tudo aquilo que você perdeu e, detalhe, além de restituir tudo aquilo que ele perdeu, eu quero que ele coma na mesa junto comigo. Ele vai ser considerado como um dos meus filhos. Mas e os pés mancos? Mas e o jeito? Eu já fico imaginando que não para por aí. A Bíblia relatou aquilo que era importante. O filho, a restituição, relatou os pés, o banquete, relatou aquilo que nós... Mas eu imagino assim, olha, que ele não tinha uma roupa adequada para usar. Porque ele estava no lugar de humildade. Vamos lá então, Mefibosete vai ter que se sentar à mesa do rei. Automaticamente, o rei já entrega vestes novas. Automaticamente, se ele é considerado um dos filhos, ele é colocado numa posição de honra. Quando Deus te chama, Ele chama para trocar as suas roupas. Ele te chama para restituir. Quando Deus te chama, Ele não te chama para brincar com a sua cara, porque Deus é um Deus de verdade, Ele não mente. Talvez você tenha esquecido das promessas que Ele fez para você. Talvez você tenha esquecido do que você pediu para Ele. Mas Ele não esquece. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que você pediu vai acontecer. Eu quero que você reflita um pouquinho o que você pediu muito para Deus e não deu certo e você desistiu. Todos nós temos isso. A gente pediu e esqueceu. Como eu, essa parte para mim é marcante. Eu pedi por 5 anos que eu queria cuidar de pessoas. Quando Deus entregou a Shekinah para a gente estar administrando tudo, eu falei, Deus, mas eu não estou pronta para isso. E Ele foi lá, escuta, você pediu 5 anos, agora esqueceu? O que você esqueceu que você pediu
e esqueceu no meio do caminho? O que você queria para a sua vida e esqueceu no meio do caminho? Talvez você passou anos sonhando em casar-se, ter sua casa, arrumar tudo bonitinho. E de repente, quando você se casa, parece que tudo vai de ponta cabeça. Aquela pessoa não é bem o que você pensava. Aquela pessoa te pegou pela mão e te levou para Lodebar. Mas os seus sonhos são os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus não vão tirar você do seu caminho. Talvez você tenha sonhado com uma faculdade, mas quando tentou prestar aquele vestibular não conseguiu. Talvez você sonhou em fazer um curso e aquele curso não conseguiu sair, mas os sonhos que vêm para você são os sonhos de Deus. Aquilo que fica corroendo a gente aqui dentro são sonhos de Deus. Se é para levar a gente para o bem, são sonhos de Deus. E os sonhos dele jamais vão morrer. Eu queria fazer uma faculdade, uma pós-graduação gratuita. Eu não queria pagar, nem podia na época. Eu tinha 3 filhos bem pequenininhos. Conclusão, eu simplesmente prestei 8 anos seguidos até conseguir. E consegui. Nossa, mas valeu a pena? Assim que eu consegui, o curso que eu fiz foi tirado do estado. Conclusão, para que serviu? Para o trabalho que eu faço aqui hoje. Serve para o trabalho que eu faço aqui hoje. Quando que eu ia imaginar que aquela coisa do sonho de Deus está dentro de mim e hoje eu iria usar toda a parte de terapia dentro da própria igreja? O que eu quero que vocês entendam é qual é o sonho que vocês têm que está amortecido. O que foi que você pediu? O que você pediu para Deus e ficou esquecido no tempo? Quero que vocês prestem bem atenção em vocês mesmos, reflitam sobre a vida de vocês. Mefibosete teve que assumir responsabilidades. Ele tinha Ziba que ia trabalhar para ele, ótimo. E todos os servos e todas aquelas pessoas que estavam envolvidas ali, as terras de Saul voltaram todas para ele. Com o pé, sendo coxo ou não, ele teve que administrar tudo isso. Sendo coxo ou não. Quantas vezes que você já não se sentiu coxo? Sem coragem para dar mais um passo. Sem coragem de prosseguir. Quantas vezes que você olhou e disse assim, não vale a pena o que eu estou vivendo. Mas você sonhou com algo diferente. Você sonhou com algo que seria especial para a sua vida. Você passou por situações de humilhação. Quantas vezes você já foi acusado por coisas que você não fez? Quantas vezes que você foi caluniado? Quantas vezes que você olhou para dentro de si mesmo e falou assim, mas eu não mereço passar por isso. Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor não está vendo o sofrimento que eu estou vivendo? O Senhor não está vendo as lágrimas que estão contidas em mim? O Senhor não está vendo, Pai? Eu digo para você, Deus está vendo tudo. Tanto que mesmo em Lodebar, ele disse assim para Mefibosete, Mefibosete, você é uma pessoa que vale a pena eu investir e eu vou te dar um filho. Sabe por quê? Porque filho representa a nossa descendência. Filho é bênção de Deus. Mesmo quando ele estava lá em Lodebar, ele estava sendo abençoado. Por isso eu quero dizer para você, mesmo na hora da maior angústia da sua vida, vale a pena viver. Porque as bênçãos ainda continuam te alcançando. As bênçãos continuam te alcançando. A questão é, você quer continuar em Lodebar? Você quer sair de Lodebar? E se você está a caminho, quer continuar indo para lá, ou está na hora de voltar para trás? E voltar para os braços de Deus? Qual é o seu lugar? Você acha mesmo que ficar no lugar da dor e do sofrimento é um lugar legal para você? Não. Lodebar era um lugar de pessoas que queriam esquecer o passado. Esquecer o passado não é resolver o passado. Esquecer o passado
é a mesma coisa que colocar uma anestesia em cima daquilo que você está vivendo. Esquecer o passado é viver uma mentira. Esquecer o passado é viver uma mentira. Resolvemos o passado. Eu quero perguntar para você: se uma mulher provoca um aborto, ela sabe que ela matou uma vida? Claro que ela sabe. Mas vai adiantar ela ignorar aquilo? Ou ela tem que chegar para Deus e falar: Senhor, o meu ventre carregou um filho teu. Esse ventre tinha um pedaço do amor de Deus aqui, mas eu errei, eu pequei. Eu fiz algo, Pai, que aos olhos humanos não tem perdão, mas eu sei que o Senhor é Deus e pode me perdoar. Confesso o pecado. É muito fácil para uma pessoa que adulterou dizer assim: eu não quero lembrar do que eu fiz, eu vou viver agora o novo. Amém. Você tem que viver o novo, mas antes tem que confessar: Senhor, eu errei. Se você quer voltar com a sua esposa, com o seu esposo, me perdoa, eu errei. Eu errei. Me aceita. E se aceitou, fecha a boca, não está ganhando na cara. Não tem coisa pior do que uma pessoa que aceita e depois passa a vida inteira tacando na cara. Não pode. Quem cata as coisas no mar do esquecimento é Deus? É o inimigo que vai pescar. Igreja, o maior problema das pessoas chegarem até Lodebar é a boca e os pensamentos. Os pensamentos porque você pensa, mas nem percebe quando já não está mais pensando as coisas de Deus. E a boca porque você muitas vezes fala sem pensar. Igreja, sabe, Deus, Ele é tão bom e Ele ama tanto a gente que Ele deu 2 ouvidos e uma boca só. E a própria Bíblia diz que a língua pode provocar até um incêndio. Então a nossa boca foi feita para abençoar. Está difícil? Vai melhorar. Senhor, eis-me aqui, eu tenho meus erros, mas eu creio que o Senhor pode me transformar. Eu tenho os meus problemas, mas eu creio que o Senhor pode mudar tudo. Fecha a boca para falar coisas que não edificam. Pensa para falar. Pensa para murmurar. Pensa para falar mal dos outros. Pensa para tirar sarro dos outros. É tão engraçado quando alguém acha um motivo de piada de alguém. Não é? Mas a minha pergunta para vocês é: e quem está sendo motivo de chacota, está feliz? Quem já passou por bullying sabe o que é isso, eu já. Sabe o que é isso? E não é bom de forma alguma. Quando nós estamos lá no meio da terra seca, na solidão, na dor, no sofrimento, sabe o que Deus diz? Ele diz assim: filho, eu vim te buscar. Eu quero restituir tudo aquilo que você perdeu. Existe uma música que fala: restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu não gosto dessa música. Eu gosto do ritmo dela, mas eu não gosto da música. Porque assim, fica muito vago. O que é meu? Isso era coisa ruim, eu não quero não. Não quero tudo que é meu não. Mas eu quero o novo de Deus. Restitui, me dá o novo de Deus, porque o novo dele é muito melhor. Quando fala de restituir, já pensou se ele me restitui todas as bombas que eu já consegui me livrar? Não dá, né? Melhor não. Eu gosto do ritmo dessa música, acho que vou escrever de novo. O louvor canta uma letra nova. Mesmo ritmo. Igreja, Deus está dizendo: filho, eu vou restituir. Os teus sonhos não são seus, os teus sonhos são meus. E eu vou restituir aquilo que você perdeu. Aquilo que você pensa que não conquistou. Eu vou te entregar.
Não tem nada que possa te fazer infeliz quando você se rende aos pés do Senhor. O problema é que as pessoas querem andar por conta própria. As pessoas querem conquistar por conta própria. As pessoas esquecem de consultar Deus para aquilo que vai fazer. Eu não faço nada sem falar para Deus: Senhor, o Senhor quer, o Senhor permite, o Senhor se agrada. Deus, o Senhor quer que eu coloque isso daqui aqui. Quem caminha comigo sabe como eu sou. Às vezes eu fico parada no meio de um evento. E todo mundo fica assim: pastora, o que eu faço? O que você quer que coloque aqui? O que põe aqui? Calma. Pastora, mas a gente tem que acelerar, tá tarde. Calma. Às vezes eu prefiro trabalhar até sozinha. Porque eu sento aqui na escada. E eu fico olhando assim e falo assim: tá, como que eu vou arrumar? Senhor, que jeito que o Senhor quer que faça? Quem já me acompanhou na organização do evento sabe que na hora que eu vou arrumar, eu não sei o que vai sair. Pastora, mas como que você planejou? Não planejei. Como que pode um evento ser organizado sem planejamento? É só Deus na hora. Eu faço tudo, mas na hora de montar, Ele que resolve. Ele que decide como Ele quer. Às vezes Ele faz um favor para mim e me revela um mês antes. E às vezes é na hora. Porque o tempo é dele, não é meu. Assim como esse culto ele me passou já no domingo passado. Mas tem cultos que ele me passa 4:30 da tarde, do domingo. Coração assim, ó: Deus, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor quer que fale? Pai, fala, porque a sua serva não pode ser envergonhada, Deus. A sua igreja vem buscar uma palavra, fala o que o Senhor quer. Não é fácil ser pastor não, viu? Pastor que depende de Deus não é fácil não. O que eu quero que vocês se lembrem, põe na cabeça o seguinte: você entrou aqui chateado com alguma coisa e já estava quase a ponto de desistir de tudo, indo para Lodebar? Você está lá, num lugar em que você só quer esquecer, do que você viveu? Você está em Lodebar hoje, na terra do esquecimento, na sequidão, vivendo uma dor tão profunda que você diz assim: Senhor, não ouve mais as minhas preces. O Senhor não ouve mais o meu choro. O Senhor não ouve mais as minhas lágrimas. E o que eu peço? Eu não vou pedir mais nada. Eu conheço pessoas que quando elas sentem que tudo que ela pediu não vai, elas falam assim: eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais buscar Deus. Eu não vou pedir mais nada. Ele sabe do que eu preciso. Alguém já ouviu isso ou já falou isso? Deus sabe de tudo, tudo, nos menores detalhes. O que você tem feito? Em que lugar você está? Talvez você esteja lá, ou talvez você tenha passado por lá, mas já saiu desse lugar. Talvez você tenha vivido tantas coisas tristes na sua vida, mas o Senhor pegou você pela mão e te trouxe de volta. E disse: filho, eu vou restituir tudo. E Ele vai mesmo. A honra da segunda casa é maior do que a primeira. A honra da segunda casa é maior do que a primeira. E mais um versículo que Deus me passou no meio da angústia: no lugar que você caiu, é ali que eu vou te levantar. No dia da minha maior dor, no dia da maior lágrima, no dia que tinham arrancado tudo de mim, e que eu chorava, sem saber o que ia ser o dia seguinte, Deus me disse assim: no mesmo lugar que você caiu, é ali que eu vou te levantar. E eu chorei e disse: não tem como, Deus, não tem como eu ser levantada não tem como. Quem me acompanhou nessa fase sabe do que eu estou falando. E Deus me disse assim: a honra da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E nós lá sabíamos que nasceria Shekinah. Nessa época não sabíamos. E Deus estava planejando tudo nos menores detalhes. Um amor tão grande. E sabe quando Ele planejou tudo? Ele planejou vocês também.
Ele planejou vocês, sabe por quê? Porque, igreja, cada um que está aqui poderia ter ficado em casa, mas ficou. Não, eu vou para a igreja hoje. Cada um poderia ter decidido, eu vou passar por tal coisa. Hoje eu vou na casa de um parente, vou na casa de alguém. Por que você não foi? Porque Deus, quando planejou a Shekinah, planejou você. Nesse dia, nessa hora. Para que aqueles sonhos que estavam escondidos e guardados no teu coração viessem à tona hoje. E que você pudesse levar a bênção daquilo que você sonhou. É tempo de quebrarmos as muralhas. Jericó foi derrubada, não foi na força do braço. Vou dar um culto sobre Jericó, preciso voltar a essa parte da fé. Jericó não foi derrubada, as muralhas não foram derrubadas na força do braço, mas na obediência e na fé. Você tem fé suficiente para sair do lugar que você está? Você tem amor de Deus suficiente para poder dizer, Senhor, eis-me aqui, me tira desse lugar. Eu quero sim ser restituída segundo a tua vontade, Deus. Eu quero sim, Pai, viver o novo, o excelente. Senhor, eu não quero mais me sentir um coitado. Eu não quero me sentir coxo, sem conseguir sair desse lugar, eu não quero. Lodebar também é um lugar de vitória para aqueles que creem. Lodebar é um lugar de vitória para aqueles que creem. Aqueles que dizem assim, eu estou aqui passando um estágio para o meu crescimento, é lugar de vitória. Você quer ficar nesse lugar ou quer sair desse lugar? Pastor, você estava indo embora, volta. Igreja, para onde que você quer ir? Você estava indo para Lodebar, está em Lodebar ou saiu desse lugar? Amém. Amém, glória a Deus. Que o Senhor te tire mesmo e não volta para lá nunca mais. Deus está só dizendo assim, filho, vem, eu te amo, mas eu te amo tanto, mas eu te amo tanto, 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 que eu quero te tirar desse lugar. Se você quer sair desse lugar, levanta e vem aqui para frente. Tome um passo de fé. Tome um passo de fé. Eu quero que você fique aqui, mas é no altar de Deus. Você está conversando com Ele, não é comigo. É com Ele. Eu não faço milagre, eu não tiro você do lugar que você está, mas Deus tira. Sai do seu lugar e se coloca de joelho aqui no altar.